certeza, o nobre assinante já ouviu falar em Ramos de Azevedo, nome de uma bela praça no centro histórico de São Paulo. Mas quem teria sido esse cidadão e por que seu nome e memória foram agraciados com tão grande honraria? Afinal, esta praça se localiza em um dos pontos mais nobres da cidade, ao lado do Vale do Anhangabaú e do Viaduto do Chá. Foi projetada e construída em 1911 e oficialmente denominada Ramos de Azevedo, 17 anos depois. A homenagem se torna muito mais significativa por ter vindo nos anos 20, anos de grande efervescência cultural em todo o mundo, com o surgimento do surrealismo de Salvador Dalí, a divulgação dos banhos de sol na França, do cancan nos cabarés de Paris e o surgimento da arte déco na arquitetura. O Brasil vivia a Semana da Arte Moderna, cujo principal palco estava ali mesmo, naquela praça, o Teatro Municipal de São Paulo. São Paulo, cidade e província, viviam um desenvolvimento vertiginoso, população beirando a 300 mil habitantes. Nas imediações da praça, a recente inauguração do Viaduto do Chá permitia maior comodidade ao se atravessar o Riacho e o Vale do Anhangabaú. Era contratado o urbanista e paisagista francês Joseph-Antoine Bouvard, com a finalidade de projetar e construir parques e praças públicas. São frutos deste trabalho o próprio Vale do Anhangabaú e o Parque Dom Pedro II, até então um grande banhado, chamado Várzea do Carmo. Uma quadra abaixo da praça ocorria o alargamento da Avenida São João, já com suas linhas de bonde e centro de agitada vida cultural. O cinema deixava de ser apenas uma diversão de galpões para ganhar salas requintadas, frequentadas também pela burguesia crítica, tomando o teatro e a ópera como seus paradigmas de luxo e organização. E esta efervescência cultural e científica dos princípios do século XX exigiam a modernização da cidade, que substituísse os ares coloniais por uma aparência europeizada. Sua antiga catedral começava a ser substituída pela atual, em belo estilo gótico, projetada em 1913 por Maximilian Emil Hell, da Escola Politécnica. Alguns intelectuais, liderados pela Associação Brasileira de Educação, tentavam mudar o país com um movimento por uma educação mais abrangente e mais moderna, com fomentos à ciência e à tecnologia. Eram iniciadas as primeiras transmissões de rádio no Brasil. No plano estadual, expandiam-se as ferrovias, com seus trilhos avançando em direção ao oeste desconhecido e bravio. E foi neste contexto de modernização e europeização de São Paulo que se projeta a figura do grande arquiteto, professor Francisco de Paula Ramos de Azevedo. O arquiteto e engenheiro, eternizado como Ramos de Azevedo, apesar de ser filho de uma tradicional e abastada família de Campinas, nasceu em São Paulo em 8 de dezembro de 1851. Passou sua infância e juventude em Campinas e a qual deixou para estudar na Escola de Artilharia Militar do Rio de Janeiro, a qual abandonaria após o final da Guerra do Paraguai. Resoluto em suas decisões, Ramos de Azevedo mudou-se para a Europa com o intuito de cursar a Faculdade de Engenharia Civil da Universidade de Ghent, na Bélgica. Ghent, ou Gant em português, é a terceira maior cidade da Bélgica e preserva inteiramente suas características medievais. É a
capital da região de Flandres e tem a maior universidade pública daquela região, com 41 mil alunos, sendo ainda hoje uma das mais bem conceituadas da Europa. Ali, Ramos de Azevedo estudou engenharia e arquitetura clássica, além de frequentar a Academia de Belas Artes, recebendo forte influência do ecletismo arquitetônico que adotaria em toda a sua vida profissional. Seus desenhos impressionaram fortemente o reitor da universidade, que os enviou para serem expostos na Grande Exposição Universal de Paris de 1878. Graduado naquele ano, o famoso arquiteto retornou a Campinas aos 27 anos e 2 anos depois inaugura sua primeira obra, a Escola Ferreira Penteado. Executa mais de 20 obras de engenharia naquela cidade, sendo as principais um moderno matadouro municipal com galeria para escoamento do sangue dos animais abatidos, boxes azulejados e boa ventilação. Enfim, uma obra que se preocupava com a higiene e sanitização da planta trazidas da Europa. Trabalhou exaustivamente na conclusão da Catedral Metropolitana de Campinas, que apresentava problemas estruturais. Seu parceiro foi Samuel Malfatti, pai da pintora modernista Anita Malfatti, sendo a mesma inaugurada em 1883. Projetou a antiga cadeia pública, hoje primeiro distrito policial, tombado pelo Conde Fatti. E o mercado municipal, inaugurado em 1908, também tombado. Para a vizinha cidade de Jundiaí, em 1886, o famoso arquiteto projeta uma completa remodelação na Catedral Nossa Senhora do Desterro, transformando seu estilo barroco de 1651 para uma belíssima aparência neogótica que muito orgulha sua população. Impressionado com a formação de Ramos de Azevedo, ainda em 1866, o conde de Parnaíba, Antônio de Queiroz Teles, presidente da província, o convida para construir em São Paulo vários edifícios públicos. Ramos abre então, na Rua Boa Vista, o maior e mais duradouro escritório de engenharia e arquitetura do país, o Escritório Técnico de Projeto e Construção Ramos de Azevedo. Este chegaria a empregar até 500 profissionais, incluindo projetistas, engenheiros, mestres de obras e operários, uma vez que seu protocolo de trabalho previa desde a elaboração do projeto até o término da obra. Seus engenheiros e arquitetos formavam a nata destas profissões no momento. Alexandre Albuquerque, Domiciano Rossi, Luiz Inácio de Anhaya Mello e outros. E deste escritório surgiria um rol das mais belas e importantes obras de São Paulo do final do século XIX e início do século XX. Iniciou-se pelas secretarias de Estado, assim chamadas a Tesouraria da Fazenda, a Secretaria da Agricultura e Secretaria de Polícia. Assim, Ramos de Azevedo começava a modernização de São Paulo por seu sítio mais emblemático, o Pátio do Colégio. Este é o marco inicial do nascimento da cidade, em 25 de janeiro de 1554, localizado em uma colina entre os riachos Tamanduateí e Anhangabaú. Também a sede do primeiro governo da província de São Paulo ali se localizava. As secretarias eram belíssimos edifícios em estilo neoclássico, com frontões sustentados por colunas de capitéis coríntio, completa novidade para uma São Paulo bucólica, onde ainda predominavam construções de taipa. Estava dado o pontapé inicial para a Belle Époque paulistana. Hoje, 2 de tais edifícios, totalmente restaurados em 2015, estão ocupados pela Secretaria da Defesa e Cidadania e Secretaria da Justiça do Estado de São Paulo, nos números 148 e 184 do Pátio do Colégio.
O bairro da Luz, um dos mais belos e importantes da época, também foi agraciado com obras de Ramos de Azevedo. Na Avenida Tiradentes foi erguido o quartel da Polícia Militar entre 1888 e 1891, hoje sede do Batalhão Tobias de Aguiar ou da Rota. O edifício seguiu o ecletismo, ou seja, a mistura de estilos arquitetônicos do passado para a criação de uma nova linguagem arquitetônica trazida da Europa por Ramos de Azevedo e que a empregaria em outras obras por ele projetadas. São exemplos do ecletismo na Europa o Teatro da Ópera e o Petit Palais de Paris, a Galeria Vittorio Emanuele Dui de Milão, o Palácio do Reichstag de Berlim e muitos outros, todos construídos nas últimas décadas do século XIX. Além de sua sede no edifício da Avenida Tiradentes, funciona o Museu da Gloriosa Polícia Militar do Estado de São Paulo, cujo patrono é o brigadeiro Rafael Tobias de Aguiar, por 2 vezes presidente da província de São Paulo. O brigadeiro Tobias foi casado com a Marquesa de Santos, Domitila de Castro e Melo, uma ex-amante de Dom Pedro I e que teve grande influência durante o Primeiro Império. Outra importante obra do escritório técnico Ramos de Azevedo no Jardim da Luz foi o Liceu de Artes e Ofício, projetado e construído entre 1897 e 1900. O prédio tem estilo monumental, em forte consonância com os princípios do ecletismo italiano, formado por 3 pavimentos, com 2 pátios internos, de modo a garantir ventilação e iluminação. No centro do primeiro piso, localiza-se o saguão central, com um altíssimo pé direito e janelas voltadas para o interior, que previa uma cúpula nunca construída. Na construção foram empregados materiais importados, como pinho de riga e cerâmica francesa. No projeto, os engenheiros idealizaram a integração entre o edifício e o Jardim da Luz, através das varandas laterais e janelas que dão para o parque. A instituição foi criada em 1873 por um grupo de aristocratas da elite cafeeira nacional, que pretendia formar mão de obra especializada para uma possível industrialização futura do país, de acordo com os ideais positivistas que pregavam a dignificação do homem através do trabalho. A partir de 1890, assume a direção do liceu o próprio arquiteto Francisco Paula de Ramos Azevedo, responsável por uma nova reforma curricular e administrativa da escola, que a faria prosperar de modo inédito, o que possibilitou a criação de sua sede definitiva. Hoje, no edifício entregue ao público em 1900, apesar de nunca ter sido concluído, funciona a Pinacoteca do Estado de São Paulo, o primeiro e um dos principais museus de artes da capital paulista, que reúne em seu acervo obras clássicas e de pintores modernistas brasileiros. Em 1934, 6 anos após sua morte, a cidade de São Paulo prestou belíssima homenagem a seu mais famoso arquiteto, inaugurando um monumento na Avenida Tiradentes, em frente à Pinacoteca do Estado. O monumento, que representa o progresso, é formado por uma ampla base revestida em mármore branco, sobre a qual se assenta uma figura em bronze do homenageado, desenhando sobre uma folha, e figuras femininas, representando a inspiração de Ramos de Azevedo para a engenharia e a arquitetura.
Da base sobem 6 colunas dóricas em granito, que sustentam a arquitrave sobre a qual há a figura de um gênio montado em um cavalo alado, e em cuja mão repousa a deusa Nike, personificação da vitória. No ano de 1973, devido às obras de expansão do metrô, a prefeitura decidiu transferi-lo para a cidade universitária próxima à Escola Politécnica, escola da qual Ramos de Azevedo foi um dos criadores, professor e diretor. Diretor de 1917 até sua morte em 1928. Naquele período, a Escola Politécnica funcionava em um edifício projetado pelo próprio Ramos de Azevedo, sendo hoje um dos vários edifícios pertencentes à FATEC. Na docência e administração da Escola Politécnica, seu mote principal era formar engenheiros brasileiros que pudessem propiciar o progresso do Brasil. Por esta época, 1891, a Avenida Paulista se abria como bairro residencial para industriais e elite cafeeira paulistana. E o escritório técnico de Ramos de Azevedo foi contratado para projetar ricos casarões e palacetes. A inspiração pela arte de bem-morar do europeu, em especial do francês, chegava ao Brasil e ninguém estava mais bem preparado que Ramos de Azevedo para dirigir este trabalho. O brilhante arquiteto havia trazido da Europa noções técnicas de beleza, higiene, funcionalidade e conforto ambiental, ainda desconhecidos dos engenheiros paulistas. Não mais alcovas e sim quartos se abrindo para espaços arejados, construção recuada do alinhamento da rua, permitindo o plantio de jardins frontais, vestíbulos ou hall de entrada, rica ornamentação em ferro fundido, até então inexistente em nossas residências. Assim resolve de modo inovador os problemas apresentados por uma sociedade em pleno crescimento pela pujante economia do café. A cidade deixa de ser um modesto sítio colonial para alçar-se à condição de moderno centro de comércio e serviços, substituindo as antigas construções de taipa por outras de tijolos, colunas gregas, enfeites em metal e argamassa. Hoje, a Avenida Paulista se converteu no maior centro financeiro do país e os velhos casarões deram lugar a imponentes torres de aço e vidro que abrigam escritórios, rico comércio, livrarias e museus. Apenas um ou outro casarão resistiu a esta volúpia imobiliária capitalista, estando alguns em péssimo estado de conservação. Outros, como o palacete da família Franco de Melo, localizado na altura do número 1919 daquela avenida, foram tombados pelo Condefat, mas continuam imobilizados por intensa disputa judicial entre descendentes da família e o Estado. Talvez a mansão mais bem preservada seja a Casa das Rosas, no início da pujante avenida, onde hoje foram instaladas algumas instituições culturais. Esta é de construção posterior, 1935, e foi tombada em 1985 pelo Condefat. A casa foi habitada durante os primeiros 51 anos de sua existência. Os primeiros a tê-la como residência foram uma das filhas de Ramos de Azevedo, Lúcia Ramos de Azevedo, e seu marido, Ernesto Dias Castro. Há aqueles que caracterizam a construção como pertencente ao estilo da Renascença francesa. Por outro lado, existe a corrente que defende a assinatura do movimento eclético na concepção da mansão histórica. A rica mansão foi construída em terreno de 5.500 metros quadrados, cujos fundos chegam até a Alameda Santos. E contém 8 quartos, escritório, salas, cozinha, copa, banheiros e lavanderia. A construção traz varanda em seu andar térreo e com terraços descobertos, com proteção e decoração de elementos vazados no piso superior.
Quase todos os materiais utilizados são importados, em especial o mármore de escadarias externa e interna, vindo da Itália. Foram vários os casarões da nascente Avenida Paulista cujos projetos foram assinados por arquitetos pertencentes ao escritório técnico de Ramos de Azevedo. Porém, a primeira mansão projetada e construída por Ramos de Azevedo em São Paulo foi a que serviu de residência para sua própria família em 1891, 5 anos após mudar-se para São Paulo. Localiza-se na Rua Pirapitingui, número 111, na época no nascente bairro da Liberdade. A possibilidade de projetar uma casa que fosse também um cartão de visitas muito contribuiu na definição de suas características formais e construtivas. É composta de 2 andares, sótão e porão. Em 1904, o arquiteto promoveu uma alteração na construção, acrescentando no térreo um escritório e a biblioteca, e no subsolo uma marcenaria. A casa, assim como outros ambientes, possuía uma decoração e estrutura exuberantes, comprovando o cuidado que o arquiteto teve em escolher mão de obra qualificada para executar o serviço. Possui vidros ornamentados, mármores nas escadas de acesso, gradis que compõem a varanda, além da moda floral como tema escolhido. Nela, o arquiteto viveu desde sua construção até sua morte em 1928. Até 1979, o casarão foi ocupado por uma neta do arquiteto e, em 1983, foi doado à Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. Nesse intermédio, corria junto à prefeitura o processo de tombamento do edifício, concluído em 1985, mantendo-se esquecido até 1989. Neste ano foi adquirida pelo proprietário de uma editora que a reformou e a revitalizou, para reverter o processo de degradação que não permitia o uso do prédio. Em 1995, parte das obras foram finalizadas e o palacete de 922 metros quadrados tornou-se sede da editora. Devido à ausência de materiais necessários para suas obras, Ramos de Azevedo abriu uma loja de artigos importados para o aparelhamento de palacetes. Depois implantou as primeiras indústrias de telhas e tijolos de São Paulo. Dessa forma, investia em negócios relacionados a materiais de construção, tornando-se seu próprio fornecedor. Quando diretor do Liceu de Artes e Ofícios, implantou importantes reformas curriculares a fim de proporcionar profissionalização dos seus estudantes, que deveriam se tornar mão de obra eficiente para suas construções. Como diretor da Escola Politécnica, investiu na formação de novos engenheiros brasileiros para dar continuidade à modernização de São Paulo e favorecer o progresso do Brasil. E isso ocorreu principalmente na abertura e expansão de ferrovias emergentes na época. Contudo, foi no setor público que Ramos de Azevedo realizou suas obras mais importantes, orientado pela tradição europeia das belas artes, do estilo neoclássico e do ecletismo acadêmico. Assim, materializou a chamada Belle Époque paulistana, que passou a considerar a exploração da racionalidade construtiva a serviço da utilidade e da funcionalidade. Isso se expressou tanto em obras de menor vulto como em edifícios suntuosos, como o Teatro Municipal e o Palácio da Justiça, que revolucionaram São Paulo, dando-lhe ares de modernidade e bom gosto. Projetou o portal de entrada do cemitério da Rua da Consolação, onde foi sepultado. Construiu o edifício Oscar Freire, o mais antigo museu de medicina no Brasil, na Rua Teodoro Sampaio, no bairro Pacaembu.
O Instituto Pasteur, em 1903, órgão dedicado à pesquisa científica sobre a raiva animal, doença infecciosa de origem viral que atinge o sistema nervoso central, podendo contaminar qualquer mamífero, inclusive o homem. O Teatro Renault, antigo Teatro Paramount e antigo Teatro Abril, inaugurado em 1929, localizado na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, o primeiro cinema sonoro da América Latina e, por muitos anos, modelo para outros teatros. Na Avenida São João, Vale do Anhangabaú, projetou o Hotel Central de São Paulo em 1915, inaugurado na década de 20, que se destacava por ser o pioneiro de São Paulo a ter 4 pavimentos. Ao seu lado, desenhou e construiu o belo Palácio dos Correios, inaugurado em outubro de 1922 como parte das celebrações do centenário da independência do Brasil. Hotel e Correios compõem um belo conjunto de edificações ecléticas. O primeiro, infelizmente, em péssimo estado de conservação, e o prédio dos Correios, restaurado em 2015. Entretanto, as obras públicas de maior destaque do extraordinário engenheiro arquiteto foram, pela ordem cronológica, Escola Normal Caetano de Campos e seu Jardim de Infância de 1890. O Teatro Municipal em 1911. O Palácio das Indústrias em 1917. O Palácio da Justiça em 1920 e o Mercado Municipal, inaugurado em 1924. Na verdade, a Escola Normal Caetano de Campos foi fundada em março de 1846 como Escola Normal da Capital. Aceitava alunos apenas do sexo masculino e funcionava em um prédio anexo à Catedral da Sé Velha. Teve no Dr. Manuel José Chaves seu primeiro professor e diretor. Foi transferido em 1874 para uma ala da Faculdade de Direito no Largo São Francisco, passando a receber também estudantes do sexo feminino. Mudaria ainda de endereço por mais 2 vezes, até ser transferida em definitivo para seu prédio próprio, na Praça da República, em 1894, e funcionou neste edifício até 1978, quando passou a abrigar a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. Naquele período, formou importantes personalidades nacionais como Sérgio Buarque de Holanda, Francisco Matarazzo, Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Cecília Meirelles, André Franco Montoro e muitos outros. Em 1896, ganhou um belíssimo anexo, o Jardim da Infância, o primeiro do Brasil, também projetado por Ramos de Azevedo, com o objetivo de oferecer estágio para os professores normalistas. Nos anos 30, a escola seria ampliada com a construção de alas perpendiculares para abrigar mais salas de aulas e para receber, por um tempo, a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São Paulo. O prédio conta com 225 janelas, 86 metros de largura e 37 metros de profundidade nos pavilhões laterais, além de um porão habitável. É um dos mais importantes marcos republicanos do estado de São Paulo e ainda hoje, em seu primoroso estilo neoclássico, a Escola Normal Caetano de Campos da Praça da República é uma das mais belas construções de São Paulo. Guarda o mesmo glamour dos anos 50, quando era atração turística da capital paulista. O Teatro Municipal de São Paulo é um dos mais importantes teatros do Brasil e um dos cartões postais da cidade de São Paulo.
Localizado no centro da cidade, na Praça Ramos de Azevedo, foi inaugurado em 1911, embora seu projeto tenha sido iniciado em 1903 por Ramos de Azevedo, Domiciano Rossi e Cláudio Rossi. A intenção era atender às reivindicações da elite paulistana da época, desejosa de que a cidade estivesse à altura dos grandes centros culturais. Até porque a cidade estava sem nenhum palco para as grandes apresentações, uma vez que o Teatro São José acabara sendo consumido pelo terrível incêndio de fevereiro de 1898. Seu estilo arquitetônico é o eclético, em voga na Europa desde a segunda metade do século XIX. São combinados os estilos renascentista, barroco dos 700 e arte nouveau, sendo o último o estilo da época de sua construção, à semelhança do Opéra de Paris, no qual foi inspirado. Em seu interior, predomina a cor vermelha, bem como na tapeçaria e estofamento das poltronas e cadeiras, à semelhança do Teatro alla Scala de Milão. É rico em colunas neoclássicas, vitrais, mosaicos e muitas obras de arte, bustos, medalhões e bronzes. O teatro é estruturado em 4 corpos: a fachada composta pelo vestíbulo, o salão de entrada e a escadaria nobre. O central, no qual se encontra a sala de espetáculos. O palco e, por fim, o ambiente onde estão localizados os camarins. A estrutura física do teatro tem capacidade para atender 1.523 pessoas, embora nem todos os seus assentos tenham visão completa do palco. O Teatro Municipal já passou por 3 grandes reformas, sendo a última entre 2008 e 2011, para que se pudesse comemorar seu centenário com ares e aparência de novo. O espetáculo inaugural do teatro foi a leitura de um trecho da obra de Carlos Gomes, O Guarani, seguido da apresentação da ópera de Ambroise Thomas, Hamlet, com Tita Ruffo no papel principal, no dia 12 de setembro de 1911. Nomes como Enrico Caruso, Maria Callas, Bidu Sayão, Camargo Guarnieri, Villa-Lobos, Ana Pavlova, Arthur Rubinstein, Duke Ellington, Elisa Fitzgerald, Isadora Duncan e Mikhail Baryshnikov, entre muitos outros, já pisaram seu palco. De 11 a 18 de fevereiro de 1922, o Teatro Municipal viveu a semana mais controversa de sua história. Sediou um evento que viria a ser conhecido como Semana da Arte Moderna. Durante 7 dias, ocorreram exposições de artes ditas modernistas, com apresentações de pinturas, poesias e palestras sobre modernidade no país e no mundo. Como se sabe, o modernismo pregava a ruptura com todo e qualquer valor artístico que existira até o momento, propondo uma abordagem totalmente nova à pintura, à literatura, à poesia e a outros tipos de arte. Para muitos, a Semana da Arte Moderna representou o evento mais importante de toda a história do Teatro Municipal de São Paulo. A Semana de Arte Moderna contou com nomes já consagrados como Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Anita Malfatti, Menotti Delpicchia, Di Cavalcanti, Vitor Bregeret, Heitor Villa-Lobos, entre outros. A ausência sentida foi de Tarsila do Amaral, que se encontrava na Europa na ocasião. O Palácio das Indústrias, localizado no Parque Dom Pedro II, começou a ser construído em 1911 e foi inaugurado em 1924, também em arquitetura eclética. Além de Ramos de Azevedo, de seu projeto participaram Ricardo Severo e Domiciano Rossi, do mesmo escritório da Rua Boa Vista. Em seu aspecto estético, com passeios e colunadas, foi inspirada no Castelo Mackenzie e em suas cores de tonalidades avermelhadas, no Castelo d'Alberti, ambos de Gênova, na Itália.
Sabiamente, o artista deu à arquitetura do edifício elementos para remeter o desenho à atmosfera das grandes casas de lavouras agrícolas da época. Reuniu também elementos etnográficos e característicos da arquitetura rural dos países do Velho Mundo, e o ornando com esculturas e outros atributos para conduzir o observador ao trabalho da terra e às figuras de alegoria greco-latina, representando os ritos e cultos tradicionais da Terra Máter. Assim, o edifício foi concebido originalmente para ser um espaço permanente de exposições agrícolas e industriais, mas abrigou várias outras instituições, entre elas a Rádio Educadora Paulista, primeira estação paulista de rádio, que se transformou posteriormente e ainda hoje na Rádio Gazeta. Entretanto, o Palácio das Indústrias teve várias destinações. Em 1947, foi cedido à Assembleia Constituinte do Estado e, mais tarde, à Assembleia Legislativa, período em que os pavilhões foram descaracterizados pelas reformas. Na década de 70, foi sede da Secretaria de Segurança Pública, que possuiu uma delegacia com prisões no claustro. E em 1992, foi restaurado por projeto da arquiteta Lina Bobardi para abrigar a sede da Prefeitura Municipal de São Paulo até o ano 2004. Desde 2009, abriga o Museu Interativo Catavento, que em seus 12 mil metros quadrados é dedicado à divulgação e popularização da ciência e da tecnologia. Conta com mais de 250 instalações voltadas para o público jovem. A não mais que 200 metros do Palácio das Indústrias, se localiza outra belíssima obra de Ramos de Azevedo e seu escritório, o Mercado Municipal ou Mercadão de São Paulo. Seu endereço, Rua Cantareira, próximo às avenidas Mercúrio e do Estado, antiga Várzea do Carmo, caracterizada por grandes enchentes no século XIX. Esta foi drenada com a retificação e canalização do rio Tamanduateí e ajardinamento da área em 1921, surgindo no local o Parque Dom Pedro II. O edifício do Mercado Municipal foi projetado em 1925 pelo engenheiro Felisberto Ranzini e Ramos de Azevedo, e sua construção se deu entre os anos de 1928 e 1933, ano de sua inauguração como mercado. Até então, vinha sendo utilizado como paiol de pólvora e munições até o final da Revolução Constitucionalista de 1932. O belo edifício veio a substituir o antigo Mercado dos Caipiras, localizado nas imediações, ou mais propriamente, onde hoje fica a Rua 25 de Março, e que foi lembrado desta forma por uma histórica tela de Benedito Calixto. O Mercado Municipal segue o estilo eclético, com grande predomínio do neoclássico com tempero neogótico, entremeado de figuras do Art Nouveau, representado por mascarões, invariavelmente da deusa Ceres, de cuja palavra derivou o vocábulo cereal. Ceres é a deusa romana equivalente à deusa grega Deméter, protetora da colheita e da agricultura. Aqui está sempre associada a ramos florais, representando nossa maior riqueza no momento da sua construção, o café. Todos os espaços do Mercado Municipal correspondem a 12.600 metros quadrados, volumetricamente uma das maiores obras de Ramos de Azevedo. Abriga mais de 1.500 funcionários que juntos movimentam cerca de 350 toneladas de alimentos diariamente em seus quase 300 boxes. Além disso, recebe semanalmente cerca de 50 mil pessoas. O edifício paulistano apresenta uma construção de estrutura de concreto e alvenaria de tijolos. Além de colunas e vigamento de concreto, o edifício impressiona pela beleza dos 55 vitrais do artista alemão Conrado Solzhenitsyn Filho,
famoso pelo trabalho realizado na Catedral da Sé e em outras 300 igrejas brasileiras. Nestes vitrais, o tema central revela aspectos da produção de alimentos sempre. Além de sua importância histórica e beleza arquitetônica, o Mercadão também possui uma enorme importância na gastronomia tradicional da cidade de São Paulo, possuindo grandes variedades de lanches, aperitivos e frutas, entre outros. O Mercadão é hoje um ponto de encontro dos paulistanos e visita obrigatória para turistas de todo o Brasil e de outros países. Talvez a obra mais sofisticada de Ramos de Azevedo seja o Palácio da Justiça do Estado de São Paulo. O palácio é a sede do Tribunal de Justiça de nosso estado, estando localizado entre a Praça da Sé, a Praça João Mendes Júnior e a Praça Clóvis Bevilacqua, praticamente ao lado da Catedral da Sé. Com a proclamação da República do Brasil em 1889, seguiu-se a estruturação federativa do país, atribuindo-se em 1891 competência judiciária às antigas províncias do Império, ora estados da República. Com a crescente demanda decorrente do crescimento econômico de São Paulo nas primeiras décadas do século XX, fez-se necessária a construção de uma sede para o Poder Judiciário paulista. Em 1911, foi contratado o escritório do famoso arquiteto Ramos de Azevedo, que, inspirado no Palácio de Justiça de Roma, realizou o projeto, de pronto acolhido pelo tribunal. O edifício foi construído em estilo renascentista com cunho barroco, possuindo, portanto, acabamentos luxuosos e bem ornamentados, e teve sua conclusão e inauguração no ano de 1933, 13 anos após o início da construção. Em sua fachada, os principais ornamentos são colunas em forma de cariátides, além de símbolos do judiciário. Além disso, determinados setores do edifício apresentam revestimentos em mármore de Carrara, granito rosa e películas de ouro. Seu interior é luxuosíssimo em todos os compartimentos. Porém, o ponto alto é o plenário do júri, revestido com lambris de madeira de lei e teto ornamentado e coroado por uma clarabóia no centro. Através de uma centena de projetos e obras e de profundas modificações nas habilidades do trabalhador, Ramos de Azevedo criou para São Paulo a imagem de uma cidade moderna e cosmopolita, palco de uma oligarquia agrária que começava a adotar padrões de gosto e conforto europeus, sobretudo franceses. Seus edifícios contribuíram decisivamente para a transformação da paisagem paulistana, com obras que transcendem em importância o significado imediato, uma vez que estruturam não apenas um acervo arquitetônico relevante, mas uma nova paisagem física e cultural da grande metrópole paulistana. Como é que é? Se o senhor não tá lembrado, dá licença de contar. Que onde agora está. O quê? Esse é difícil. Era o quê?